Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor: Eis que eu levantei contra a Babilônia e contra aqueles que habitam no meio daqueles que se levantam contra mim um vento destruidor. E enviarei para a Babilônia peneiradores que a irão peneirar e esvaziarão sua terra, porque no dia da aflição eles serão contra ela em todas as direções ao seu redor. Contra aquele que entese o arqueiro o seu arco, e contra aquele que a si mesmo exalta em sua couraça. Não poupei os seus jovens, destruí completamente todo o seu exército. Desta forma, os mortos cairão na terra dos caldeus e aqueles que são atravessados nas suas ruas. Porque Israel não foi abandonado, e nem Judá pelo seu Deus, pelo Senhor dos Exércitos, embora sua terra estivesse preenchida com pecado contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia e livrai cada homem a sua alma. Não sejais cortados dentro da sua iniquidade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará em retribuição uma recompensa. Babilônia tem sido uma taça de ouro na mão do Senhor, que embriagou toda a terra. As nações beberam do seu vinho, por isso as nações estão enlouquecidas. Babilônia está repentinamente caída e destruída. Gemei por ela, tomai bálsamo para sua dor, supondo-se que ela possa ser curada. Nós teríamos curado Babilônia, porém ela não está curada. Abandonai-a e deixe-nos ir, cada um para sua própria região, pois o seu juízo chega até o céu e está elevada até nos céus. O Senhor produziu a nossa justiça. Vinde e declaremos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Tornai polidas as flechas, reuni os escudos. O Senhor agitou o espírito dos reis dos medos, pois seu plano é contra a Babilônia, para destruí-la, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Erguei o estandarte sobre os muros de Babilônia. Tornai a vigilância forte, estabelecei as sentinelas. Preparai as emboscadas, pois o Senhor tem planejado e executado o que ele falou contra os habitantes de Babilônia. Ó tu, que habitas sobre muitas águas, abundante em tesouros, teu fim chegou, e a medidas de tua ganância. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo, dizendo: Certamente eu te encherei de homens como de lagartas, e eles erguerão um grito contra ti. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo pela sua sabedoria e estendeu o céu pelo seu entendimento. Quando ele pronuncia sua voz, há uma multidão de águas nos céus. Ele faz os vapores subirem desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos com chuva e traz o vento dos seus tesouros. Todo homem é bruto em seu conhecimento. Todo fundidor fica perplexo pela imagem esculpida, porque a sua imagem fundida é falsidade e nenhum fôlego existe nelas. Elas são vaidade, obra de erros, no tempo da sua visitação perecerão. A porção de Jacó não é semelhante a elas, porque ele é o que forma todas as coisas. E Israel é a vara da sua herança, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu machado de batalhas e armas de guerra, porque contigo eu despedaçarei as nações, e contigo destruirei reinos, e contigo eu despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo eu despedaçarei a carruagem e seu cavaleiro. Contigo eu também despedaçarei homens e mulher, e contigo eu despedaçarei velho e jovem, e contigo eu despedaçarei o jovem e a donzela. Eu também despedaçarei contigo o pastor e seu rebanho, e contigo eu despedaçarei o agricultor e o seu jugo de bois. E contigo eu despedaçarei capitães e governantes, e eu darei retribuição à Babilônia e a todos os habitantes da Caldeia. Todo o mal que eles fizeram em Sião é à vossa vista, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra. E eu estenderei a minha mão sobre ti
e a te revolverei nas rochas, e te tornarei um monte de cinzas. E eles não tomarão de ti uma pedra para uma esquina, nem uma pedra para fundações, porém tu estarás desolada para sempre, diz o Senhor. Erguei vós um estandarte na terra, soprai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz. Designai um capitão contra ela, fazei os cavalos surgir como lagartas ásperas. Preparai contra ela as nações com os reis dos medos, e de seus capitães, e todos os seus governantes, e toda a terra de seu domínio. E a terra irá tremer e sentir tristeza, porque todo o desígnio do Senhor será realizado contra a Babilônia para fazer a terra de Babilônia uma desolação sem um habitante. Os homens poderosos de Babilônia desistiram de lutar. Eles permaneceram em suas fortificações. O poder deles tem falhado, eles tornaram-se como mulheres. Eles queimaram suas habitações, seus ferrolhos estão quebrados. Um coreio correrá para encontrar o outro, e um mensageiro para encontrar o outro, para mostrar ao rei de Babilônia que a sua cidade foi capturada de todos os lados. E as passagens estão bloqueadas, e os canaviais foram queimados a fogo, e os homens de guerra estão aterrorizados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira, este é o termo para debulhá-la. Ainda um curto período de tempo, e o tempo da sua colheita chegará. Nabucodonosor, o rei de Babilônia, me devorou, ele me esmagou, ele tornou-me em vaso vazio, ele me tragou como um dragão, ele encheu seu ventre com minhas iguarias, ele me expeliu. A violência feita a mim e a minha carne seja sobre a Babilônia, dirá o habitante de Sião, e o meu sangue sobre os habitantes da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu pleitearei a tua causa, e vingarei por ti, eu irei secar o seu mar, e farei as suas nascentes secarem. E Babilônia tornar-se-á amontoados, uma habitação para dragões, um assombro e um assobio, sem um habitante. Eles rugirão juntamente como leões, eles brandirão como filhotes de leões. No seu calor farei as suas festas, e eu os embriagarei para que possam regozijar-se e dormir um sono perpétuo. Não acordem, diz o Senhor. Eu os derrubarei como cordeiros para a matança, como carneiros juntamente com bodes. Como foi Sesaque tomada, e como está o louvor da terra inteira surpreso. Como foi a Babilônia tomada, um assombro entre as nações. O mar subiu sobre a Babilônia, ela foi coberta com a multidão de suas ondas. As suas cidades são uma desolação, uma terra seca e um deserto. Uma terra em que nenhum homem habita, nem qualquer filho de homem passa por perto dali. E eu punirei Bel em Babilônia e tirarei de sua boca aquilo que ele tragou, e as nações não irão mais se dirigir a ele. Sim, o muro de Babilônia cairá. Meu povo, sai vós do meio dela, e cada homem livre a sua alma da violenta ira do Senhor. E para que não desfaleça o vosso coração, e vós temais pelo rumor que será ouvido na terra, um rumor irá chegar em um ano depois disso, e em outro ano irá chegar um rumor, e violência na terra, governante contra governante. Portanto, eis que dias vêm em que eu executarei juízo sobre as imagens esculpidas de Babilônia, e a sua terra inteira estará perplexa, e todos os seus mortos cairão no meio dela. Então o céu e a terra e todos aqueles que estão nela cantarão por Babilônia. Do norte lhe virão os saqueadores, diz o Senhor. Como Babilônia fez os mortos de Israel cair, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós que escapastes da espada e de ir embora, não fiqueis parados. De longe
Lembrai do Senhor, e deixai Jerusalém adentrar vossa mente. Nós estamos perplexos, porque nós temos ouvido desonra, vergonha tem coberto nossas faces, pois estrangeiros estão adentrados aos santuários da casa do Senhor. Por isso, eis que dias vem, diz o Senhor, em que eu executarei juízo sobre as suas imagens esculpidas, e por toda a sua terra os feridos irão gemer. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, contudo de mim virão saqueadores sobre ela, diz o Senhor. Um som de um clamor chega de Babilônia, e grande destruição da terra dos caldeus. Porque o Senhor saqueou Babilônia e destruiu a sua grande voz. Quando as suas ondas rugem como grandes águas, um ruído de sua voz é pronunciado. Porque o saqueador veio sobre ela, sobre Babilônia, e seus poderosos homens são capturados, cada um de seus arcos estão quebrados. Porém, o Senhor Deus das recompensas certamente irá retribuir, e eu embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, e seus capitães, e seus governantes, os seus poderosos homens, e eles dormirão um sono perpétuo e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão completamente rompidos, e seus altos portões serão queimados a fogo, e o povo trabalhará em vão, e o povo para o fogo, e eles se cansarão. A palavra que Jeremias, o profeta, ordenou a Seraías, o filho de Nerias, o filho de Maacéias, quando ele veio com Zedequias, o rei de Judá, para a Babilônia no 4º ano do seu reinado. E este Seraías era um príncipe sereno. Então Jeremias escreveu em um livro todo o mal que deveria vir sobre a Babilônia e todas essas palavras que estão escritas contra a Babilônia. E Jeremias disse a Seraías: quando tu chegares à Babilônia, verás e lerás todas essas palavras. Então tu dirás: ó Senhor, tu tens falado contra este lugar para o cortar, e que ninguém restará nele, nem homem nem animal, para sempre ele estará desolado. E será que, quando eu tiveres acabado a leitura deste livro, lhe atarás uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates? E tu dirás: desta forma irá a Babilônia afundar, e não se levantará do mal que eu trarei sobre ela. E eles se secaram. Até aqui são as palavras de Jeremias. Capítulo 52. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Libna. E ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que Jeoiaquim tinha feito. Porquanto, por causa da ira do Senhor, isto aconteceu em Jerusalém e em Judá, até ele os ter expelido de sua presença. E Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. E aconteceu que no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veio ele e todo o seu exército contra Jerusalém, e acamparam-se contra ela e edificaram fortificações contra ela ao redor. Então a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. E no 4º mês, no 9º dia do mês, a fome era intensa na cidade, que não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi quebrada, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram da cidade à noite pelo caminho do portão, entre os 2 muros que estava próximo ao jardim do rei. Agora os caldeus estavam próximos da cidade, por todo lado, e eles foram pelo caminho da planície. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei, e alcançaram Zedequias nas planícies de Jericó, e todo o seu exército foi disperso dele. Então, eles capturaram o rei e o levaram até o rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, onde ele emitiu sentença sobre ele. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias perante os seus olhos,
Ele também matou todos os príncipes de Judá em Ribla. Então ele arrancou os olhos de Zedequias, e o rei de Babilônia o amarrou em correntes e o levou para a Babilônia e o colocou na prisão até o dia da sua morte. Ora, no 5º mês, no 10º dia do mês, que foi o 19º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda que serviu o rei de Babilônia, veio até Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei e todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes homens ele as incendiou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda demoliram todos os muros de Jerusalém em redor. Então Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou cativos alguns pobres dentre o povo, e o restante do povo que permaneceu na cidade, e aqueles que desertaram para o rei de Babilônia, e o restante da multidão. Porém Nebuzaradã, o capitão da guarda, deixou alguns dos pobres da terra para vinhateiros e agricultores. Também as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, os caldeus quebraram e levaram todo o bronze para a Babilônia. Os caldeirões também, e as pás, e os apagadores de vela, e as bacias, e as colheres, e todos os vasos de bronze com que eles ministravam, eles tomaram. E o capitão da guarda tomou as bacias e os braseiros, e as tigelas, e os caldeirões, e os castiçais, e as colheres e as taças, aquilo que era de ouro em ouro, e aquilo que era de prata em prata. As 2 colunas, um mar e 12 bois de bronze que estavam sob as bases, os quais o rei Salomão tinha feito na casa do Senhor. O bronze de todos estes vasos era de peso incalculável. E com relação às colunas, e a altura de uma coluna era 18 cúbitos, e uma tira de bronze cúbitos a circuncidava, e a espessura desta era 4 dedos, esta era a oca. E um capitel de bronze estava sobre ela, e a altura de um capitel era 5 cúbitos, com rede e romã sobre os capitéis ao redor, tudo de bronze. Semelhante a esta era a 2ª coluna e as romãs. E havia 96 romãs sobre um lado, e todas as romãs sobre a rede eram 100 em todas as direções ao redor. E o capitão da guarda levou Seraías, o sumo sacerdote, e Sofonias, o 2º sacerdote, e os 3 guardiões da porta. Ele tomou também da cidade um eunuco, que tinha a responsabilidade sobre os homens de guerra, e 7 daqueles homens que eram próximos à pessoa do rei, que foram encontrados na cidade, e o escriba mais importante do exército, que convocava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra que foram encontrados no meio da cidade. Então Nebuzaradã, o capitão da guarda, os tomou e os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Desta forma, Judá foi levado cativo da sua própria terra. Este é o povo a quem Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, ele levou cativos de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou cativos dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. E isto aconteceu no 37º ano, no cativeiro de Jeoiaquim, rei de Judá, no 10º mês, no 25º dia do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no 1º ano de seu reinado, levantou a cabeça de Jeoiaquim, rei de Judá, e o trouxe para fora da prisão. E falou-lhe bondosamente, e colocou seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E mudou suas vestes de prisão, e este comeu continuamente pão perante ele todos os dias de sua vida. E para a sua alimentação foi-lhe dada alimentação contínua pelo rei de Babilônia, cada dia uma porção, até o dia de sua morte.
todos os dias de sua vida.